Olá, estudantes do quarto ano, prezados pais, prezadas famílias, prezados responsáveis, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Sou o professor André e estou aqui com a professora Carol. Tudo bem, professora Carol? Tudo bem, professor André. Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física, né, professor André? Isso aí. Então, como vocês já estão acostumados, podem pegar o seu caderno, o seu lápis e acompanhar com a gente na tela o que vocês vão precisar anotar para a nossa aula de hoje. Então anotem lá, componente curricular. Educação Física, Turma, quarto ano, conteúdo, capoeira, aula de número 61, colocar, a data de hoje. Então, repetindo para vocês, componente curricular, Educação Física, turma, quarto ano, conteúdo, capoeira, aula 61, e não esquece de colocar. a data de hoje. Muito bem, então vocês puderam perceber na nossa aula de hoje que nós não passamos materiais para vocês poderem providenciar, porque na nossa aula de hoje nós não vamos utilizar nenhum outro material além de nós mesmos, né, professora Carol? Isso mesmo. E de uma música que a gente vai utilizar aqui na aula, né, professor André? Exatamente, então por isso que a gente não pediu para vocês separarem nenhum material para a nossa aula de hoje. Muito bem, e daí a gente vai começar hoje, né, como vocês viram lá nas anotações, né, no nosso conteúdo, que a gente está continuando trabalhando a luta, mas a gente vai começar com a capoeira, né, professor André? Isso mesmo. A gente vai dar início, então, na nossa aula de hoje, a falar sobre a capoeira. E já, para a gente começar falando sobre a capoeira, a gente queria começar já fazendo algumas perguntas para eles, né, professora Carol? Isso. Alguém de vocês aí já conhecem a capoeira? Professora Carol, você já conhece a capoeira? Conheço sim, professor André. Conhece? E é importante vocês irem anotando essas informações aí no caderno de vocês, né? Já que a gente não pode ouvir a resposta de vocês, né, professor André? Então, é interessante vocês irem registrando no caderno de vocês, para daí os professores poderem ter esse retorno, né, professor André? Exatamente. Das aulas que a gente está trabalhando. Então, hoje, em vez de a gente fazer aí como uma tarefa de casa para vocês anotarem, vocês vão anotando essas perguntinhas, essas respostas aí que a gente está fazendo das perguntas para vocês. Então, por exemplo, vocês já conhecem a capoeira? Então, vocês vão responder aí se vocês conhecem ou não conhecem, né, professor André? Isso mesmo. E aí, também, professora Carol, você já viu uma roda de capoeira, ou uma apresentação, ou um treino de capoeiristas? Sim, eu já vi, professor André. E você, já viu? Eu já vi também. E você viu onde, professora Carol? Ah, eu já vi na escola, eu já vi nos locais públicos, assim, na praça, né, em alguns eventos que também tem apresentação de capoeira, né? Uhum. A gente tem aqui na cidade de Curitiba também várias escolas que possuem projeto de capoeira, né, professor Sim, André? Que daí também a gente vê essas rodas de capoeira que a gente chama nas próprias escolas, né? Nos finais de semana ou até durante a semana mesmo, no final da tarde, que a maioria dos projetos de capoeira é desenvolvido nesse horário, né, professor André? E você, professor André, onde que você viu? Eu já vi, professora Carol, também nas ruas, eu já vi em parques, eu já vi também na televisão, teve uma matéria que passou uma vez, eu estava assistindo o jornal e passou uma matéria sobre capoeira, também vi uma roda de capoeira pela televisão. Na internet já fiz algumas buscas de capoeiras, sobre capoeira, né? E também já pude conhecer um pouquinho mais. Então, em vários locais eu já pude ter esse contato com a capoeira. Sim, e o mais interessante da capoeira, né, professor André, antes da gente continuar com as perguntas, é que a capoeira, a gente vai depois conhecer um pouquinho da história, né? A gente vai conversar um pouquinho sobre a história da capoeira e até passar para vocês. Mas a capoeira, ela pode ser uma luta, ela pode ser uma dança, ela pode ser um esporte, ela pode ser um jogo. Na verdade, a capoeira se encaixa em vários eixos aí da educação física, né, professor André? Depende de cada autor, ela é classificada de uma forma, então ela acaba sendo uma mistura, né, professor André, de todos esses eixos aí da educação física, né? Isso mesmo, exatamente, professora Carol. E aí, então, a gente seguindo as nossas perguntas aqui, quando vocês viram, vocês repararam como eles se vestiam para jogar a capoeira? Né, eles têm uma roupa própria, né, uma vestimenta própria, né, a gente pode dizer assim, né, um uniforme, né, professor André? Então, normalmente, como que é esse uniforme? É branco, né, professor André? Isso, é o chamado abadá, né? Isso,
um abadá da capoeira, que geralmente é uma calça branca e a corda, né? O cordão de acordo, né, com o nível, com o nível de cada um deles. E também nada impede de que você realize a capoeira com a vestimenta que você estiver. Mesmo se você estiver de terno e gravata, ou se você tiver de calça de moletom e camiseta, qualquer que seja, né, a roupa que você esteja, você também pode praticar. Mas o que a gente está comentando aqui, que geralmente quem já participa de um grupo de capoeira, né, professora Carol, utiliza-se, né, desse uniforme, vamos dizer assim. Oficialmente, né, que a gente está sempre passando para vocês aqui, todas as... até quando a gente trabalhou também em algumas modalidades esportivas, né, agora também com as lutas, a gente sempre passa para vocês o que é realizado oficialmente, né, dentro daquela modalidade, dentro daquela dança ou jogo ou luta, enfim, todos os eixos dentro da educação física, eles existem a questão oficial, e daí também a gente tem a questão adaptada, que a gente pode estar desenvolvendo em qualquer espaço, com qualquer vestimenta, como o professor André comentou, né? Mas quando você participa de um grupo de capoeira, que você realmente vai participar oficialmente daquela roda de capoeira com frequência e tal, que você vai estar participando sempre, aí existe toda essa vestimenta padrão, né, professor André? Que a gente pode dizer assim, né? Uhum. Tem alguns grupos que utilizam-se dos abadás, né? Tem alguns que realmente não utilizam, só tem a camiseta que representa o grupo, mas enfim, o que a gente está trazendo aqui que comumente os grupos utilizam a calça lá branca com a logo do grupo, né? Ou às vezes uma camiseta ou até mesmo sem camiseta, né, professora Carol? Tem alguns capoeiristas que a gente vê utilizando apenas lá a calça do abadá, e, né? o cordão, e o cordão, certo? E o que chamou mais atenção quando você participou, quando você viu esses capoeiristas ou essa roda de capoeira, professora Carol? Eu acho, professor André, que é a diversidade que existe dentro da capoeira. Uhum. A diversidade em todos os sentidos, assim, né? A questão de contemplar, às vezes, algumas pessoas que não sabem tanto os movimentos, né? Que são mais iniciantes, outros que são mais habilidosos, né? mais avançados, mais profissionais. A questão também de misturar bastante tanto os homens como mulheres, né? A questão de gênero, né? Que hoje em dia tem bastante, né? Lá a gente vai ver um pouquinho da história da capoeira, mas que lá, anos atrás, quando surgiu a capoeira, não era muito dessa forma. Mas que hoje já existe toda essa questão aí de abranger todo mundo, né? Faixa etária, né? Tem as pessoas que são mais velhas, que praticam capoeira, os mais jovens. Então eu acho que essa diversidade aí que existe dentro da capoeira que é interessante, né, professora André? Sim, legal. E professora Carol, teve alguns movimentos que chamaram sua atenção ou algo que além da diversidade que você pôde dizer assim, nossa, que legal, ou uau, que diferente, que divertido, enfim, algo nesse sentido? Eu acho que tem alguns movimentos da capoeira que são mais difíceis, né? Por exemplo, que nem o AU, né? Que é a chamada a estrelinha que a gente chama, né? A estrela que a gente chama, né? Na ginástica, né? No caso, na capoeira se chama o AU, né? Que na verdade me chama a atenção, professor André, porque a gente percebe que quando a gente era criança, a gente conseguia fazer o movimento. E agora, eu, por exemplo, não consigo fazer mais. Tem mais dificuldade. Então, a gente sente uma dificuldade em realizar o movimento correto, né? Porque eu me lembro que quando eu estava na escola, que eu era criança, eu lembro que a professora de educação física sempre me cobrava que a estrelinha tinha que fazer com as pernas bem esticadas lá em cima, né? E depois de um tempo, né? Não precisa ser hoje em dia, né? Depois que o tempo passou, a gente já não consegue mais fazer o movimento certinho, assim, né? Já fica um pouco mais difícil, né? E a gente vê nas rodas de capoeira que muitos deles fazem o AU bem certinho, assim, né? Faz bem o perfeito. AU, tem algumas acrobacias. Umas também, acrobacias, né? Uns rodopios, uns saltos, uns giros, né?
uns rolês, enfim, tem vários movimentos na roda de capoeira, principalmente quando a gente está assistindo uma roda de capoeira, é ali onde os capoeiristas, eles demonstram todas as suas habilidades, né, professora Isso Carol? mesmo. Então quem tem mais habilidade para saltos vai fazer uns saltos mortais, outros fazem o AU, alguns outros giros, alguns rolês, enfim, é legal de ver, de assistir uma roda de capoeira, né? E é isso, e também entra, eu acho, nessa questão, professor André, na diversidade, né? Porque daí se veja, às vezes a gente não, a capoeira não existe um padrão, assim, né, de qual movimento você vai fazer, né? Então, dependendo com quem você tá jogando, né, a capoeira, você vai realizar um tipo de movimento, não só de acordo com a sua habilidade, mas também de acordo com o seu adversário, né, professor André? Então é legal a gente assistir e participar de uma roda de capoeira. Não sei se vocês já tiveram oportunidade, né, de participar, mas é legal porque a gente nunca espera o que vai ser feito ali, né? Então, como você falou, né, professor André? Pode ser aí até um salto mortal, uma acrobacia, alguma coisa diferente, mais difícil, que não é todo mundo que consegue fazer, né? Isso mesmo. Então, como você falou, é a diversidade, né? De uns terem mais habilidades para os saltos, outros para os rolês, cada um com a sua especificidade, né, professora Carol? Isso mesmo. Então, agora que vocês já fizeram algumas anotações aí no caderno de vocês, pode manter ele aí também, que nós vamos trazer um pouquinho mais sobre a história da capoeira para vocês irem se familiarizando um pouco mais, né, professora Carol? Isso mesmo. Professor André, você sabia que lá em 2014, há 6 anos atrás, a capoeira foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade? Uau, professora Carol, não sabia dessa informação. Que legal! Você viu só, professor André? Eu também não sabia. E vocês aí em casa, vocês sabiam disso já? Que em 2014 a capoeira foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade? Então, vocês vejam só, né, que a gente percebe que a capoeira, né, que foi uma luta, que foi originada aqui do Brasil, né, professor André, ela já era importante há muitos anos atrás. Certo. E daí, com esse reconhecimento, ela ainda se tornou mais importante ainda, né? Então, os grupos de capoeira, o pessoal que trabalha, né, com a capoeira, os capoeiristas, todo mundo ficou muito contente, e com razão, né, com esse reconhecimento, né, professor André? Que legal. Mas, professora Carol, pelo que eu conheço da capoeira, ela nem sempre foi tão valorizada assim como aconteceu ali em 2014, né? Isso mesmo. Tinham várias discriminações aí, né, com a capoeira, né, professor André? E eu lembro que eu vi nos históricos dela, né, um pouquinho da história dela, que ela nasceu, né, no tempo da escravidão, aqui no Brasil mesmo, né, e que ela nasceu como uma luta de resistência de negros escravizados trazidos da África, que viviam em péssimas e desumanas condições de vida. Claro. Então, como você falou ali, por isso que eu fiquei né, surpreso e bem contente, né? Porque como eles vinham em péssimas condições de vida, eles se alojavam, né, em senzalas. Então era isso que eu tinha né, de recordação aí sobre um pouquinho da história da capoeira. E assim mesmo, né, professor André? E foi assim mesmo que surgiu a capoeira, na verdade, né? Que foi dessa forma que surgiu. Não foi de uma forma muito boa, né, que foi surgida a capoeira, né? Quando foi trazida, né, ou melhor, quando foi apresentada, ela não foi muito bem vista, né? Não, exatamente. Mas que bom saber que já está sendo mais valorizada hoje em dia. E até porque, né, professor André, a capoeira, ela era um momento de encontro e descontração depois de um dia inteiro de trabalho pesado nas lavouras de café e nos canaviais. Isso depois, né, que ela foi, primeiro, como você falou, né, ela foi, surgiu lá com os escravos, né, com os negros que eram escravizados na época, né, que eles acabavam também utilizando a capoeira como uma forma de escape, né, dos maus cuidados, né, que eles sofriam e tal, que eles eram tratados como escravos na época, né, então eles eram
como você mesmo comentou, né? Eles viviam uma vida desumana, né? Eles eram judiados, eles eram maltratados e tal. E daí eles acabavam utilizando a capoeira para fugir ou para dar uma escapada desses momentos aí, né? Bacana. E eu lembro também que eu estava, pela pesquisa que eu fiz, e fui um pouquinho mais a fundo para a gente poder trabalhar hoje com o pessoal aí de casa também, que eu li que eles usavam muito a capoeira, né, para disfarçar a luta, né, e para também disfarçar toda a habilidade e destreza corporal que eles tinham, né, na época, que a própria capoeira proporciona essa destreza corporal, né, e aí os negros escravizados, eles disfarçavam na roda de capoeira, né, toda essa herança da sua cultura, da sua ancestralidade africana, que eles aí utilizavam da ginga, e driblando um pouquinho a atenção dos feitores, também dos capitães do mato e também dos senhores de engenho, né, que eles faziam tudo isso simulando uma dança, para que esses todos que eu falei ali, né, os feitores, os capitães do mato e os senhores de engenho, que eles não vissem que eles estavam praticando uma luta, né? Que eles estivessem ali no momento de descontração mesmo, né? Que tivessem para disfarçar, na verdade, né? Isso, até com a utilização da música junto na roda de capoeira para disfarçar um pouco aquela sensação da luta, para eles não terem, né, achar que eles estavam realmente lutando e treinando, né? Isso mesmo. E é interessante a gente conhecer um pouquinho dessa história, né? Porque são as características da capoeira até hoje, né, professor André? Exatamente. E outra questão, né, também, que eles faziam vários movimentos, né, de pernas, cabeças e movimentos de bichos, né, simulavam movimentos de bichos, né, então trabalhavam muitas pernadas, muitas cabeçadas, movimentos de bichos, e daí a capoeira ganha esse nome. Então, na verdade, o nome da capoeira se origina por conta dos movimentos que eles realizavam nessa época, né? E daí o espaço também que era praticado, né? Que eles faziam, jogavam, faziam as rodas de capoeira naquele mato ralo, né? Que daí era chamado de capoeira. Esse mato mais ralinho, assim, né? É chamado de capoeira, né? E então, você acha que provavelmente tenha sido daí que tenha tirado o nome de capoeira, né? Isso mesmo, daí por isso que se originou o nome de capoeira, né? Outra questão também, professor André, que é interessante, né? A gente também, como o professor André falou, né? A gente foi pesquisar, foi estudar um pouquinho aí para estar trabalhando com vocês aí o conteúdo da capoeira, né? A gente vê que por muito tempo a prática da capoeira foi proibida pelo Código Penal. Nossa. E daí mas essa luta de resistência foi conquistando espaço, né, em diversos setores da sociedade, e hoje ela faz o mundo gingar. Então, na verdade, ela tem infinitos grupos aí de capoeira, né, no Brasil e até no mundo, onde as pessoas realizam esse movimento, né? Então, essa arte luta, que a gente pode chamar aí, né, afro-brasileira, ela está em todos os continentes do mundo. Então ela surgiu aqui do Brasil, né, com todas essas dificuldades aí no início, né? Teve esse reconhecimento aí pela Unesco, né, em 2014, e hoje a gente vê que ela se expandiu aí pelo mundo todo. Que bacana, professora Carol. Então, mesmo passando por todas essas dificuldades, eles conseguiram permanecer firmes ali na luta, né? Resistindo a tudo isso que foi passado, e hoje em dia já reconhecida, aí, como você falou, né? Há 6 anos foi reconhecida aí pela Unesco. E tem mais facilidade, mais tranquilidade para poder desenvolver todo esse rico material que traz a capoeira, né? Isso mesmo. E a gente sabe, né, professor André, que na capoeira a gente utiliza vários instrumentos, né, na capoeira para realizar as músicas, né, enfim. E um dos instrumentos que a gente utiliza é o berimbau. Vocês já ouviram falar do berimbau? E você, professor André? Você já ouviu falar do berimbau? Você já viu um berimbau? Já, porque sabe que quando... O professor André sabe até tocar o berimbau. Faz tempo que eu não toco berimbau, mas eu até sei, porque eu fiz realmente quando eu era lá de meus 7, 8 anos, eu
pratiquei um pouco de capoeira, né? Acho que dos 7 até os 10, eu não tô enganado. Esses dias, né? Foi esses dias, logo foi né, esses dias aí atrás, eu realizei eu participava de um grupo de capoeira. Acabei não continuando, mas sempre gostei da capoeira. E realmente o berimbau é um símbolo, né, da capoeira. Então, você fala em capoeira, a primeira coisa que você lembra, a primeira coisa que você pensa é ele é do um dos berimbau, principais né? instrumentos, eu acho, né, professor? É um dos principais instrumentos da capoeira mesmo. E é ele, né, que rege ali todo o ritmo da roda também, né? É bem legal, bem interessante. E é legal porque, como a gente já comentou, né, por essa diversidade aí da capoeira e a forma de jogar, né, dos capoeiristas da roda, todos podem experimentar a capoeira, né, professor André? Eu, vocês aí em casa. Então, todos que quiserem podem estar experimentando a capoeira, né, professor André? Por conta dessa diversidade que a gente já falou no início, que você bem comentou, né, professora Carol? Então, todos nós podemos praticar a capoeira. Isso sejam mesmo. Crianças, sejam jovens, adolescentes, adultos, idosos, todas as pessoas podem, homens, mulheres, todo mundo pode praticar a capoeira, né? Isso mesmo. E vamos praticar a capoeira, professor André? Vamos praticar a capoeira. Vamos aprender um pouquinho da capoeira? Vamos aprender um pouquinho da capoeira. Mas antes de a gente praticar a capoeira, antes de aprender um pouquinho da capoeira, a gente vai passar para vocês o vídeo que fala sobre o patrimônio imaterial, né? Que a capoeira foi reconhecida lá em 2014, né, professor André? Isso mesmo. Música, luta, gingado. Uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil e reconhecidas em todo o mundo, a roda de capoeira, recebeu hoje da Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura, a Unesco, o título de Patrimônio Cultural e Imaterial da Humanidade. O som do berimbau, do atabaque e do pandeiro. A cantoria, as palmas. A prática foi originada no século XVII, na época da escravidão, e se desenvolveu como uma forma de sociabilidade entre os africanos escravizados. Hoje, um dos maiores símbolos da identidade brasileira. Está presente em todo o território nacional, além de ter praticantes em mais de 160 países em todos os continentes. A gente está conseguindo colocar a capoeira hoje nas grandes academias, né? As pessoas têm uma outra imagem da capoeira, que é a capoeira mesmo, arte, a capoeira que movimenta o corpo todo, que foi até comparado com a natação, um esporte tão completo quanto a natação. Então isso eu fico muito feliz, né, de hoje a gente está conseguindo esse espaço. Uma das manifestações culturais mais conhecidas no Brasil, a capoeira é ao mesmo tempo luta, dança, esporte e arte. Nesta quarta-feira ela foi reconhecida pela Unesco, a Organização das Nações Unidas pela Educação, a Ciência e a Cultura, como patrimônio cultural imaterial da humanidade. O reconhecimento do patrimônio imaterial é mais um degrau que nós subimos enquanto sociedade, coletivo social, em prol da organização da capoeira enquanto instituição. O nosso esforço todo, ao longo desses últimos 10 anos, foi para que o Estado brasileiro reconhecesse a capoeira institucionalizada, que é um braço importante, uma ferramenta para que a gente consiga políticas públicas para a capoeira. Para a presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o título traz reconhecimento internacional e valoriza a prática afro-brasileira. Isso representa ampliação da visibilidade, do reconhecimento da importância e, portanto, das condições de salvaguarda desse bem, dessa manifestação cultural ao longo dos tempos. Bom, então agora que vocês já assistiram o vídeo, né, de uma matéria que fala sobre o reconhecimento da Unesco em 2014 de ter reconhecido a capoeira como patrimônio imaterial da humanidade, né, professor André? Vocês viram que interessante, né, um vídeo curtinho, mas bem interessante para a gente conhecer um pouquinho e a gente até ver como que funciona uma roda de capoeira, né, professor André? Exatamente. Que a gente falou bastante para vocês no início. Então agora a gente vai aprender um pouquinho as palmas da capoeira. E também a gente vai ouvir o som do berimbau, né, professor André? Isso Como a mesmo. gente falou que o berimbau é
um dos símbolos da capoeira, né? E um dos instrumentos mais importantes utilizados na capoeira. Então a gente vai ouvir o som do berimbau e também aprender, né, a trabalhar essas palmas junto com o som do berimbau, é isso? Então, antes da gente colocar o som do berimbau, só para vocês saberem, como que a gente acompanha com as palmas o som do berimbau? A gente vai fazer 3 palmas. E aí, se o berimbau tá mais rápido, a gente acelera a palma. Se tá mais devagar, a gente diminui a palma. Então, quem dita o ritmo, né, é o berimbau. E a gente acompanha nas palmas, ok? Então, vamos colocar o som do berimbau para eles já irem se familiarizando. E a gente vai seguindo o ritmo do berimbau com as palmas. A gente já fica com vontade de se mexer, né, professor André? O berimbau já dá essa sensação de que você não pode ficar parado, né? Isso! E aí a gente acompanhando com as palmas, já fica Mas ainda por enquanto mais. a gente só vai acompanhar com as palmas, né, professor André? Ainda não vamos começar os movimentos. Ok, então a gente já acompanhou aqui um pouquinho do som do berimbau com a palma. Professora Carol, vamos ensinar uma música para eles? Vamos! Agora a gente vai parar um pouquinho com o som do berimbau, né? E a gente vai aprender uma música, né, professor André? Isso mesmo. Então, eu vou ensinar para vocês, aqui junto com a professora Carol, a música que é o ABC da capoeira, tá? Então, eu vou passar aqui para vocês como é que a gente canta essa música, né? A música é uma música bem simples e bem bacana. A música é assim, ó. É o A, é o B, é o A, é o B, é o C... É o A do AU, B do berimbau, C da capoeira, ok? Então a música é bem A letra da música a letra é da essa. música é essa. Então é o A, é o B, é o A, é o B, é o C, é o A do AU, o B do berimbau e o C da capoeira. Só que é assim, eu vou cantar e vocês serão o coro, né? Então eu vou cantar, depois todo mundo vai cantar junto, tá ok? Como então, aqui a gente não tá com todo mundo, que na verdade isso é uma característica também da capoeira, né, professor André? Isso mesmo. Todas as músicas que são cantadas na capoeira é realizada dessa forma, né? Enquanto um grupo canta, os outros repetem, né? Sempre o mestre canta e aí o grupo faz o coro, né? Repete. Então, como aqui a gente não tem um coro, né? Só estamos eu e você, né, professor André? Isso, então eu vou cantar e a professora Carol vai fazer o coro, tá bom? Então, vamos lá. É o A, é o B, é o A, é o B, é o C. É o A, é o B, é o A, é o B, é o C. É o A do AU, B do berimbau, é o C da capoeira. É o A do AU, B do berimbau e o C da capoeira. Muito bem. Então, agora nós vamos fazer o quê? A gente vai cantar aqui, eu vou cantar, a professora Carol vai fazer o coro, e quando for o coro, a professora Carol e vocês aí em casa cantam também, ok? Então, vamos lá de novo? Vamos lá. Preparada, professora Carol? Vai lá, professor André. Então, vamos lá. É o A, é o B, é o A, é o B, é o C. É o A, é o B, é o A, é o B, é o C. É o A do AU, B do berimbau, C da capoeira. É o A do AU, B do berimbau e o C da capoeira. E aí, acompanharam aí em casa? Conseguiram cantar junto comigo aí? Isso aí. Então vamos dificultar um pouquinho, professora Carol? Vamos. Então a gente vai, além de cantar, nós vamos inserir as palmas, ok? Então a gente vai fazer as palmas no ritmo da música. Isso, okay? por enquanto sem o berimbau. Sem o berimbau. Vamos lá. É o A, é o B, é o A, é o B, é o C. É o A, é o B, é o A, é o B, é o C. É o A do AU, B do berimbau, é o C da capoeira. É o A do AU, B do berimbau, o C da capoeira. Agora vocês junto comigo, hein? Vamos de novo, lá, professor vamos André? de novo. É o A, é o B, é o A, é o B, é o C. É o A, é o B, é o A, é o B, é o C. É o A de AU, B do berimbau, o C da capoeira. É o A do AU, B do berimbau e o C da capoeira.
bem. Muito bem. Ok, é isso aí. Esperamos que vocês tenham gostado das nossas atividades propostas na aula de hoje e convidamos vocês para acompanhar a próxima aula, que vai continuar sendo de capoeira. Tchau, tchau.